Boa tarde, bom dia, boa noite, quem for chegando. Esse é o segundo Café com Biblioterapia e eu tô gravando aqui no dia 11 de fevereiro, tá bom? É uma transmissão ao vivo pelo Instagram, mas eu vou disponibilizar também a gravação depois. Então, seja bem-vindo, quem for entrando aqui no ao vivo. Oi, Albeli, boa tarde. E o tema... Oi, linda Neide! E eu vou dar boas-vindas aqui para o pessoal que for chegando, vou falar um pouquinho do tema. Quem estiver assistindo a gravação pode adiantar um pouco também. Oi! E o tema de hoje que eu resolvi conversar com vocês nesse café é sobre a biblioterapia na Polônia. Esse foi o tema do meu mestrado e eu vou contar para vocês algumas curiosidades de lá, né? A Albeli e a Lindoneide estão lá no interior do Ceará, minhas alunas queridas. Tão bom ter vocês aqui sempre. Bem-vindas. A Cal. Oi, Cal. Boa tarde a quem for chegando aí. Podem ir preparando o cafezinho. Hoje eu tenho bolo. Eu fiz um bolo de banana. É um bolo que não pega açúcar. O doce desse bolo é só a banana, né? O doce da banana e passas. Então, dá para comer sem, sem peso na consciência. E também não pega farinha de trigo, pega aveia. Então, tá aqui meu bolinho. E o que é que vocês têm aí hoje, hein? Eu acho que foi a Elizabeth que mandou uma mensagem dizendo que ia fazer bolo também. Então, vamos ver. Quer a receita, Cal? Olha, eu posso passar aqui agora a receita, antes de começar. Vamos trocar receitas antes de começar? Eu acho que vocês estão ouvindo também a gritaria da vizinhança aqui das crianças, né? Porque é hora do café nosso, dos adultos, e é hora das crianças brincarem, né? Oi, Regina! Regina é futura aluna! Que coisa boa! Que bom! Ai, tá chovendo aí, Lindoneide. Aqui também, fechou o tempo. Oi, Márcia! Oi! Então, vocês querem a receita do bolo de banana sem açúcar? Olha, posso passar. Espera aí. Só me avisa aí se vocês querem que eu vou ali pegar. Bem fácil de fazer. Me diga aí. Antes da gente começar aqui a contar a história da Polônia. Ai, que bom. Tem mais gente do Rio aí, acervos pessoais. Quem é você? Oi, Cristina. Oi. Pão de queijo e café, Jaque. Peraí que eu já volto, vou pegar a receita. Voltei. Quem quiser, eu sei que vocês adoram bolo também. E se for um bolinho diet, melhor ainda, né? Então, antes da gente começar a falar da Polônia, deixa eu passar a receita para vocês. Quem quiser, né? Acervos pessoais é a Elaine. Sou aluna do curso, mas nunca estou nas aulas ao vivo. Tudo bem, Elaine. Bom ter você aqui ao vivo, tá vendo? Pelo menos combinamos agora um horário. Deu certo. Cadê o... Deixa eu achar o bolo. Tá. Olha, quem tiver por aí e achar que tá perdido numa live de receitas e culinárias, não é bem isso. É que eu vou dar a receita do bolo que eu fiz hoje para mim e algumas pessoas querem aí. Então, anote aí, pegue papel, caneta. É um bolo de banana sem açúcar. Então, 4 bananas médias, meia xícara de óleo, 4 ovos,
uma xícara de passas. Eu gosto daquela passas, da uva passas preta, mais barata do que a outra. 2 xícaras de aveia, 2 colheres de canela e 2 colheres de fermento. E aí, os 4 primeiros... Oi, Lu! Luciana, bem-vinda! Os 4 primeiros ingredientes vocês batem no liquidificador. Banana, óleo, ovos e passas, bate no liquidificador. E aí depois mistura a aveia, a canela e o fermento. E vai pro forno. E fica uma delícia esse bolo. Foi uma amiga minha que passou. Só que eu faço metade da receita, porque eu moro sozinha, então 4 bananas, 4 ovos, 2 xícaras de aveia, farinha, né? Farinha de aveia. Fica muito para mim, então eu faço um bolinho menor com metade da receita. Então vocês podem fazer isso também, se quiserem. Tá bom? Gostou, Cal? É uma receita super simples, a gente sempre tem banana, aquelas bananas ficando velha em casa. Sempre que eu tenho, eu faço. E é muito gostoso. Então vamos lá, né, gente? No último café. Ah, faz esse, Cristina. Olha, que legal. A Cristina já conhece a receita e já faz. Que bom. E é bom mesmo, né, Cristina? Diga aí. Você que já conhece o bolo. Sim, faz. Depois me conta aí se deu certo. Boa tarde, Márcia. Isso, Cal, é ótimo para quem é diabético. Eu ia falar isso. Os meus pais também são, então passei já para eles essa receita. E fica realmente doce, gente. As passas e as bananas já são doces por natureza. E aí fica, para mim, fica no doce, assim, no nível perfeito de doce. Está fashion. Quem está fashion, Márcia? Eu? Que bom, gratidão aí pela presença. Então vamos começar a falar da biblioterapia na Polônia. Esse foi um tema que vocês mesmos, né, vocês mesmas pediram na última live, né, do Café com Biblioterapia. Então eu comentei um pouquinho sobre a Polônia e todo mundo disse, fala mais sobre a Polônia e outros países também. E aí eu resolvi fazer uma outra live só para falar sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho da Polônia, que foi mais... Oi, Andréia, boa tarde. Que foi mais o tema que eu estudei, né, mesmo no meu mestrado. Taboca. Lu fez um café para comer com taboca. Eu não sei o que é taboca. Esse Brasilzão tem coisa, né? Depois explica pra gente o que é taboca, viu, Lu? Lu tá lá em Salvador. Eu sou de Aracaju, Sergipe, ali do lado, e não sei o que é taboca. Semana passada foi a Cal, que veio com a tal da chipa, né, Cal? Chipa, que é um parente do pão de queijo argentino. Foi isso que eu entendi. Mas, então, eu vou falar... Deixa eu me apresentar, né? Porque eu acho que tem gente nova aqui. Não sei quem é que tá aqui pela primeira vez. Se tiver alguém pela primeira vez, diga aí, primeira vez de alguém. Eu tô vendo várias alunas minhas, então já são veteranas, já me conhecem. Mas, como sempre tem gente nova, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Carla Souza, sou eu quem faço. A receita do bolo, no final me lembre para eu dar a receita do bolo. Eu dei no início, eu vou dar no final também a receita, viu? Ou então, se eu esquecer, depois vocês me pedem no direct, me mandam e-mail, pede a receita pelo e-mail, viu? Então, deixa eu continuar. Ah, tá, já tá no grupo de WhatsApp. Tá, primeira vez... eu acho que a Virgínia foi de algum evento, né? Virgínia Batista. Participou do grupo do WhatsApp de algum evento. Acho que foi isso. A Mariela Carneiro, primeira vez. Então, vamos lá. Sejam bem-vindas. Quem está chegando aqui pela primeira vez também. E
mais uma vez bem-vindas as minhas alunas que estão sempre aí batendo ponto. Eu sou Carla Souza, eu sou especialista em biblioterapia, eu sou sergipana, de Aracaju. Semana passada tinha umas 2, 3 pessoas de Aracaju, fiquei bem feliz. Então digam aí de onde vocês são também, gostaria de saber. Ai, que bom, Márcia, que bom que você está gostando. Fico muito feliz, porque eu adoro também, eu adoro conversar com vocês. Então, por isso que eu pensei nesse café para a gente poder conversar e se aproximar um pouco mais. Que bom. E então, eu faço doses de biblioterapia aqui no Instagram, mas também tem canal no YouTube. Essa gravação vai para o YouTube, né, depois. Olha, Rio de Janeiro, muita gente do Rio de Janeiro, a Lu de Salvador. Então, eu criei esse projeto Doses de Biblioterapia em 2017, finalzinho de 2017, início de 2018, quando eu terminei meu mestrado. Meu mestrado não foi em biblioterapia, tá? Vocês vão entender quando eu começar a contar a história da Polônia. Mas a minha formação... tô embolando tudo a história. Eu sou sergipana, de Aracaju, mas eu moro em Florianópolis. Foi em 2014 que eu vim, então já vai fazer 7 anos que eu tô aqui. Então tem gente de São Paulo, de Minas, olha, que legal, gente do Brasil todo. São Bernardo do Campos, tem 2 de São Bernardo do Campos, Anaí e Regina. A Jaque, minha aluna, está em BH, Minas Gerais. E agora eu vivo em Florianópolis, e foi a biblioterapia que me trouxe para cá, né, para Florianópolis. E aí pronto, aí eu me apaixonei pela cidade, e aqui estou. De vez em quando eu volto para Aracaju 1 ou 2 vezes por ano para visitar minha família, para comer mangaba e para o que mais? São coisas que fazem parte da minha raiz, né? Então eu estou sempre voltando para visitar a família, amigos e comer mangaba, comer queijo coalho, né? Essas coisas que só tem lá na minha terrinha. Então, desde 2017, quando eu terminei o meu mestrado, eu comecei a atuar com a biblioterapia nas redes sociais e dando cursos, oficinas. Exatamente, Cal, eu vou lá me nutrir, nutrir minhas raízes, isso mesmo. E aí eu criei esse espaço e comecei a dar oficinas e cursos presenciais também. Só que aí, por conta da visibilidade, né, das redes sociais, da internet, muitas pessoas começaram a pedir também cursos online de biblioterapia. E em 2017, gente, não tinha quase ninguém fazendo, tá? Então eu comecei ali, eu era uma das primeiras. Então quando falava em biblioterapia na internet, as pessoas, o que é isso? Eu quero saber e tal. Então, e aí eu não tinha condições nenhuma de estar viajando, né, e dando curso. E aí eu criei um curso online em 2019, que foi o primeiro, né, curso Desvendando a Biblioterapia. Foi só com teoria. E agora em 2020, ano passado, né, em 2020 eu lancei o curso Desvendando a Biblioterapia 2.0, que é um curso mais completo, é um curso com teoria e prática. E é um curso muito longo, 40 horas, é muito completo. E a gente vai entrar no 2º ano desse curso. Já foram 4 turmas ano passado e o pessoal ainda está comigo, né? O pessoal segue aí. Virou uma comunidade linda e uma comunidade com pessoas muito queridas e que, enfim, hoje eu considero muito, muito amigas, assim. Já fazem parte da família da biblioterapia, da minha família. E sou muito feliz por ter levado esse trabalho para a internet e poder alcançar mais pessoas, né? E então é isso, um pouquinho da minha história e como é que a Polônia, né? Como é que a Polônia é um país que a gente nem ouve falar.
não me larga, né, Lu? Ai, que bom saber, que bom. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês, muito mesmo. Ah, eu tenho o curso, né, que eu falei, curso Desvendando a Biblioterapia. Eu vou abrir nova turma em março, agora. E tenho também um projeto novo que eu lancei em janeiro, que é o Clube de Biblioterapia, que o clube não é curso, o clube é só para as pessoas experimentarem a prática mesmo da biblioterapia, e que está sendo lindo, lindo. E na próxima semana, dia 18 de fevereiro, eu vou fazer um webinário e vou falar do clube de biblioterapia. Então, quem ficou interessado, curioso, o que seria um clube de biblioterapia? Não é um clube de leitura, tá? Ninguém precisa ler nas práticas que eu faço, ninguém precisa ler. Então, se quiser saber um pouco mais do clube, a Cal já está no clube, a Lu está no clube também. Ah, que lindas! E na próxima semana eu vou falar mais do clube, vou falar do tema do mês, né? Do mês de fevereiro. Ah, quem é? Traduza seu nome, Pis Estela. Ah, Estela, né? Psi Estela. É Estela, minha aluna também ali. É que eu digo que os alunos aqui no Instagram, eles têm uns nomes assim que eu não consigo decifrar. Renata está perguntando o valor do curso. Então, o valor do curso esse ano vai ter um reajuste, tá? Então, já posso lhe adiantar que vai ser um pouco mais caro do que foi a última turma do ano passado. Então, a última turma do ano passado eu vendi por R$600, e aí esse ano vai ficar próximo aos R$700, tá? Só para quem tiver interesse e quiser ir se preparando, vai ser por ali, por volta dos 700. Então vamos lá, né? Vamos entrar aqui na biblioterapia na Polônia. Como é que a Polônia chegou na minha vida? A gente mal ouve falar desse país, né? Aqui no nosso Brasil. E aí foi o seguinte: eu estava fazendo um mestrado. Ah, Estela da segunda turma aí de Porto Alegre. Bem-vinda, Estela. Eu comecei o mestrado, eu fiz um mestrado em ciência da informação, tá? Eu vim para Florianópolis por conta da professora Clarice Caldin, que é referência na área de biblioterapia. E aí, leitora Andarilha, eu não vou responder sua pergunta agora, depois me diga seu nome. É uma pergunta sobre o clube. Vamos deixar as perguntas sobre o clube para a próxima semana? Combinado? Pode ser? Ou então me mande no direct que eu lhe respondo. A leitora Andarilha está perguntando ali sobre o clube. Mas para que eu não perca aqui o fio, né, da história, eu respondo depois. Próxima semana, no webinário do clube, ou então você me manda um direct, tá bom? E me diga seu nome, leitora Andarilha. Viu? Então, eu vim para Florianópolis, aí fiz a seleção do mestrado em Ciência da Informação, porque eu queria estudar biblioterapia, e a professora Clarice Caldin, que é referência na área de biblioterapia, era professora da pós-graduação em Ciência da Informação. Então, eu não escolhi a pós-graduação, né, em Ciência da Informação, eu escolhi a professora Clarice. Escolhi trabalhar com biblioterapia. E podia estar em qualquer outra área, eu iria escolher ela, né? Então, e aí eu passei na seleção, eu fui orientanda dela, da professora Clarice, de 2015 a 2017. E aí, eu sempre gostei muito, assim, do desconhecido. Então, isso me atrai muito. E aí, eu sabia que eu queria estudar alguma coisa relacionada à biblioterapia em outros países. Por quê também? Porque a professora Clarice é a principal referência aqui no Brasil, a pessoa que mais tem, né, artigos publicados. Então, se eu fosse me focar só na biblioterapia no Brasil, independente do tema que eu fosse pesquisar, tudo ia acabar remetendo à própria professora Clarice, não é verdade?
Vocês concordam comigo? Então, a própria professora também, quando eu propus de olhar para fora e ver como estava sendo feito em outros países, ela adorou a ideia. E aí, aconteceu uma coisa que eu acredito muito em, não tanto em coincidências, né? Vocês podem chamar como vocês quiserem. Eu acredito numa coisa chamada sincronicidade. E vejo uma certa diferença ali do que a gente costuma chamar de coincidência. Então, aconteceu uma dessas sincronicidades da vida, que naquele momento que eu estava querendo, né, um tema para abordar na pesquisa, uns pesquisadores poloneses entraram em contato com a professora Clarice. Pelo fato dela ser referência na área, quem pesquisa, quem está em outro país e aí pesquisa biblioterapia no Brasil, vai encontrar dezenas de artigos dela. Naquela época tinha só o livro dela e eu acho que o da Cristiana também já tinha, só que a professora estava dentro da universidade pesquisando, e esses pesquisadores faziam parte de uma universidade na Polônia, e o foco deles também era pesquisa em biblioterapia. Entraram em contato com ela, mandaram um e-mail em inglês, né? A comunicação era em inglês, e aí eles estavam propondo para ela uma parceria, né? Uma parceria de pesquisa, um intercâmbio de pesquisas. E aí ela enviou o livro dela para eles enviaram o livro, um dos professores, né, o Vitor, enviou o livro dele para ela, e aí a gente deu um jeito de traduzir o livro dele, e enfim, aí eu comecei a pesquisar artigos de biblioterapia, falando, né, da biblioterapia na Polônia, e aí eu percebi, junto com a professora Clarice, que na Polônia, a biblioterapia era muito, muito desenvolvida. Sabe, assim, coisas de anos-luz na frente da gente. Eu terminei o mestrado em 2017, isso foi em 2015, 2016, né? No início da pesquisa. Então, a gente decidiu que ia trabalhar a pesquisa em cima disso, né? Da biblioterapia na Polônia e no Brasil, e fazer um comparativo. Então, a minha pesquisa foi baseada em artigos científicos brasileiros e poloneses, e aí eu pesquisei, o nome da dissertação é Biblioterapia no Brasil e na Polônia, Distâncias e Aproximações. Então, eu fiz um comparativo da prática em si, né? Foi só da prática da biblioterapia, e aí, a partir dos artigos, eu identificava quem fazia a biblioterapia, onde fazia e como fazia. Eram esses três itens, né, para analisar ali a partir dos artigos. E foi muito interessante. Mas além dessa análise, eu fiz uma pesquisa. Eu até anotei umas coisas aqui que eu acho interessante para falar para vocês. E vocês podem me perguntar, tá? Se surgir alguma dúvida relacionada a esse tema, para a gente não fugir muito do tema, tá? Aí vocês me perguntam. Então, vocês devem estar de repente, mas como é que ela leu os artigos poloneses? Pois é, então... Eu sou muito curiosa, eu adoro línguas, eu falo inglês, eu tenho uma facilidade com línguas, então inglês e espanhol eu leio bem, o inglês eu falo bem, já morei no Canadá uma época, então meu inglês só não é fluente porque eu não tenho tanta prática, né? Mas se me jogar em qualquer lugar do mundo eu me viro muito bem. Então, eu gosto de línguas e, na época, tinha um curso lá dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, né? A gente tá falando. Tinha um projeto que eles davam aulas de várias línguas. Pra você ver, mais uma sincronicidade aí no caminho, né? E, por acaso, tinha uma polonesa dando aulas de polonês para brasileiros. Na época que eu tava ali, né, com aqueles artigos lá e tal. E isso me ajudou um pouco também, né?
É muito difícil o polonês, é assim, é língua para você nascer falando, porque para aprender depois é difícil. Mas as poucas palavras, as poucas expressões que e a forma de estrutura, né, que também é diferente, tem letras diferentes no alfabeto deles, né? Então, isso me ajudou bastante. Mas como é que eu fazia com os artigos? Eu traduzia os artigos do polonês para o inglês, e aí o Google Google é uma coisa. O Google Tradutor, ele me ajudava. Eu não conseguia traduzir do polonês para o português, né? Mas quando eu traduzia do polonês para o inglês, aí ficava uma coisa um pouco mais legível, né? Então, foi esse o trabalho, né? Para eu conseguir ler os artigos em polonês. Então, eu traduzia no Google Tradutor do polonês para o inglês e eu lia em inglês. E foi assim a pesquisa. Foram 10 artigos poloneses que eu analisei, fora outros artigos que eu também li, né? Não falava exatamente da prática, mas falava da história da biblioterapia na Polônia, e dava alguma base ali mais teórica, né, de fundamentação. Então eu precisei ler também. Teve o livro, né, lá que o professor mandou lá em 2015. Eu mostrei um livro hoje nos stories, né? Esse livro é mais recente, é do mesmo professor, que é o Vítor Czernianin, e aí com os outros dois autores, uma autora e um outro autor, que é o Kyriakos. Então, o Kyriakos é o meu amigo polonês, pesquisador também da área de biblioteconomia, e minha comunicação é toda com ele, né? Tem até uma dedicação dele aqui também, do Kyriakos. E nossos e-mails é tudo em inglês, sempre foi. E aí esse foi o livro mais recente que eles lançaram, e aí ano passado ele enviou para mim. Só nascendo lá, Márcia. Só nascendo lá olha essas letrinhas aqui, ó. É uma sopa de letrinhas que a gente fica assim meio perdida, né? E assim, eu abro esse livro e eu consigo ler assim algumas palavras. Palavra biblioterapia vocês identificaram aqui, né? Biblioterapia. Então já é um bom começo, não é? Então, biblioterapia, biblioteca, tem muitas palavras que têm uma estrutura muito parecida, né? Então, aquele livro tá ali, mas se vocês me perguntarem se eu já li, ainda não. É uma mistura de russo, é um primo irmão do russo, mas é diferente, Aí, então era esse o trabalho para conseguir fazer a análise e foi muito bom. Foi mais um desafio. Só a palavra biblioterapia dá para entender, mas já é muita coisa, não é, Marilene? É muita coisa. E aí aquele livro mais recente que eu mostrei para vocês é fruto de um trabalho que eles têm lá. Eles têm uma pós a nível de especialização em biblioterapia, nessa universidade ali do meu amigo Kyriakos, né, do professor que é referência na área, que é o Vítor Czernianin. Então eram com eles que a gente tinha contato ali na época do mestrado. Eu tentei de tudo ir para lá para poder fazer uma parte dessa pesquisa lá em loco, mas na época, eu acho que ainda hoje, né, enfim, não tinha financiamento para fazer pesquisa, tipo, não tem o doutorado sanduíche, né? Então, que os pesquisadores fazem alguns meses e recebem bolsa para ficar em outros países e faz parte da pesquisa lá. Não tinha a nível de mestrado. Eu procurei muito. Eu queria muito ter ido para lá na época da pesquisa. Eu acabei indo para lá quando eu terminei a pesquisa. E aí foi mais uma sincronicidade que aconteceu na minha vida. Foi essa minha ida para a Polônia em 2017.
Quando eu estava terminando o mestrado, já pronta para apresentar a pesquisa, surgiu um evento e tem alguma bibliotecária aí? Tem, né? Marilene é bibliotecária, né? Quem mais é bibliotecária? Me diga aí, só porque vocês vão entender o que eu vou falar. Tem um evento, tem uma instituição internacional de biblioteconomia e documentação e ciência da informação, enfim, essas áreas, que se chama IFLA. É a principal instituição do pessoal ali da biblioteconomia e documentação. Acervos pessoais, certo. Então, eu fui para o congresso da IFLA, que nesse ano... Joyce ali, mais uma bibliotecária. Nesse ano de 2017... Cristina! Sim, tem muitas bibliotecárias, minhas alunas, que bom. Aí, teve esse congresso da IFLA, que é o Congresso Internacional, né, da IFLA. Esse ano de 2017, quando eu acabei o mestrado, foi exatamente na Polônia, exatamente na cidade do meu amigo Kyriakos e do outro pesquisador ali, do Vitor. E aí eu disse, não quero saber, eu vou arranjar dinheiro ali, tirar um dinheirinho aqui, outro ali, e vou para esse evento. Claro que eu só iria, óbvio, também, se eu fosse participar do evento, apresentar trabalho, né? Porque aí... porque aí, enfim, eu teria eu não iria por nada, né? Eu iria para participar do congresso e poderia até receber algum financiamento para ir. No fim das contas, o meu trabalho foi aceito e aí eu fui para lá apresentar um pôster no evento e no pôster tinha o resultado da minha pesquisa da biblioterapia no Brasil e na Polônia. Então, assim, gente, foi para fechar com chave de ouro, uma coisa que eu jamais imaginaria. Um evento incrível, na Polônia, podendo conversar com bibliotecários, porque o evento era de bibliotecários, né? E então, nesse evento, eu apresentei o pôster e várias pessoas vieram conversar comigo, pessoas da Polônia, né? Porque chamou a atenção deles lá o fato de, uma brasileira pesquisou a Polônia, e aí, e tal, então. Então, a gente teve eu tive esse contato. A apresentação eu fazia em inglês, né? Todo o evento é um evento grande, é um evento internacional e a língua oficial é o inglês. Então, ali o inglês me ajudou bastante. E assim, para quem fala inglês, eu digo, para quem fala ou para quem lê, procure, pesquise biblioterapia em outros países, porque vocês podem achar materiais, tá? Sobre a biblioterapia em outras línguas. Já que a gente tem tão pouco aqui no Brasil ainda, se a gente ampliar um pouco mais o nosso olhar e se a gente tiver a facilidade da língua, seja o inglês, o francês, o polonês, vocês vão ter acesso a mais material teórico. E isso é muito rico, né? Isso, sim. E aí aí participei do evento na Polônia, não conheci os pesquisadores de lá, infelizmente não conheci os pesquisadores, porque foi no meio do ano, foi em agosto o evento, e no meio do ano lá, quando eles tiram férias, aquelas férias de verão, né, na Europa. E aí eu não tive a oportunidade de conhecê-los, mas eu conheci várias bibliotecas belíssimas. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas bibliotecárias que fazem trabalho, porque aí uma das coisas que eu queria pontuar para vocês nesse aspecto da diferença, né, e o que a gente pode aprender com o exemplo da Polônia, é que, por exemplo, eu já falei que eles têm uma especialização, que é do Vitor, do Kyriakos, e é uma especialização em biblioterapia de desenvolvimento mesmo. Talvez quem está chegando aqui agora, talvez não esteja familiarizado, eu vou explicar rapidinho. Existem 2 tipos principais de biblioterapia,
e aqui eu trabalho a chamada biblioterapia de desenvolvimento, que é um tipo de prática que qualquer pessoa pode fazer, tá? Com qualquer formação. E é uma prática que acontece em grupo, tá? E existe um outro tipo de biblioterapia, que é a biblioterapia clínica. E nesse caso da biblioterapia clínica, ela é direcionada para profissionais de psicologia, psiquiatria, psicanálise, terapeutas. Estou vendo que tem algumas aí, algumas psicólogas. E a biblioterapia clínica, ela é mais para esse pessoal utilizar como recurso no atendimento individualizado, atendimento clínico, no atendimento especializado. Então, esse não é meu trabalho, biblioterapia clínica não é meu foco. O meu foco é biblioterapia de desenvolvimento, tá? Então, para fazer o link, sim, então, tem isso também, né, Márcia? A Polônia tem uma história que, assim, o Brasil, diante da história da Polônia, é um bebê, né? É um bebê. Então, a Polônia é um país pequeno, muito pequeno, nem se compara com o Brasil, e tem muitos e muitos anos de história aí, e muitos anos de sofrimento. É um país muito sofrido. Tem algumas cidades que a gente passa, que assim, a gente ainda respira um ar de muita dor, sabe? Muita tristeza. Eu passei por todas aquelas cidades famosas. Eu não fui em nenhum campo de concentração, né? Não fui, mas tem vários. Essas marcas são muito presentes ainda. Então, é muito, muito forte. Essa foi uma viagem bem... Então, eu fui para a cidade onde teve o evento, né? Que foi Wrocław. Todas as cidades, elas têm dois nomes, né? O nome em polonês e um nome mais fácil ali para as pessoas entenderem. Mas então eu vou falar o nome mais fácil, que talvez vocês conheçam, né? Então o evento aconteceu na Breslávia, e aí da Breslávia eu fui para Cracóvia. Da Cracóvia eu fui para uma outra cidade, que eu acho que é Poznań. E aí depois eu fui para Varsóvia. Então, fiz toda essa viagem sozinha, de ônibus, sem entender nada, quase nada de polonês. Eu sabia dizer obrigado e bom dia em polonês, só. E assim, as pessoas não falam inglês lá não, tá? São pouquíssimas as pessoas, atendentes, restaurantes, não fala não. Ônibus, não, ninguém fala inglês. Então, eu me virei bonito lá. Mas eu adoro isso, gente. Eu adoro isso. Viajar, conhecer lugares diferentes. Um país com uma história, né, Marilene? Com uma história muito impactante. Com muita história, com muita cultura também. Porque deu para perceber, no pouco tempo que eu fiquei por lá, o quanto a cultura e a leitura são valorizadas. A gente sente isso, que a leitura é valorizada num país, por exemplo? Olha, é minha teoria, tá? Eu não li isso em nenhum lugar. Mas a minha teoria é, se você vê que tem bibliotecas bem cuidadas, conservadas, como é que eu posso dizer? Modernizadas, com livros novos, você sabe que aquele lugar, que aquele país valoriza a leitura e a cultura. E aí, estar nas bibliotecas de lá, ver os trabalhos e projetos que são desenvolvidos lá, tudo isso já dava para perceber que existia uma diferença grande com o nosso país, em termos de leitura, em termos de valorização também, né? De valorização da leitura, da literatura, da palavra e da cultura de uma forma geral. Né? Olha, a Cal fez uma pergunta interessante. Cal perguntou: na sua concepção, por que a biblioterapia desenvolveu-se tanto por lá? Então, eu tenho uma opinião que é minha, também não li em lugar nenhum, tá, Cal?
mas na minha opinião, e também, vamos botar assim, na minha opinião, se desenvolveu tanto. Oi, voltou? Voltou, gente? Porque pausou para mim, mas eu acho que voltou agora, né? Me digam se está ok aí, porque de repente parou aqui para mim. Voltou, né? Tá. Na minha concepção, Cal, é um país que sofreu tanto, aquela população, aquelas pessoas, os poloneses sofreram tanto. Uma guerra atrás da outra. E não falo só de Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. Não, antes disso já tinha muita dor, muito sofrimento. Só que ao mesmo tempo tinha o quê? Tinha as histórias, tinha os livros, tinha a cultura da leitura. E aí a gente percebe, por exemplo, uma autora que eu gosto demais, vocês sabem, é a Clarissa Pinkola, né? E aí a gente percebe nas histórias que a Clarissa Pinkola conta sobre os relatos dos parentes dela que foram sobreviventes de guerra. Gente, para esse povo, a gente não tem ideia do que é isso, mas para esse povo, as histórias e a literatura foram um remédio fundamental. Isso antes de se falar em biblioterapia, né? Assim como uma área do conhecimento. Porque agora a gente fala e a gente pesquisa a biblioterapia como área de conhecimento. Isso é novo, tá? Isso é novo. Só que o uso das histórias e da literatura com esse objetivo de cuidar da alma é antigo e é intuitivo. Então, essa é a minha teoria, tá, Cal? Que ele se desenvolveu tanto por conta de tantas dores para curar e eles sempre tiveram esse remédio acessível, né? Esse remédio das histórias, da literatura. Há acervos pessoais dizendo, acho que pessoas que leem veem o poder da biblioterapia por experiência própria. Assim, um país que lê tem experiências literárias que por si só comprovam o poder dessa arte. Maravilhosa sua fala. Resumiu muito bem, muito bem. Gratidão aí por essa partilha, acervos que eu não lembro o seu nome ainda, mas se você falar mais uma vez eu não esqueço, acervos pessoais. Eu sei que é minha aluna, só esqueci o nome agora. Então é isso, essa é uma opinião muito particular, né? Elaine, não vou esquecer mais. Então, é isso. Essa é a minha explicação ali, com base muito no que a Clarissa Pinkola ela aborda também, né? No trabalho dela com as histórias e nesse processo de cura, né? E especialmente quando ela fala e conta as histórias das tias e dos tios sobreviventes de guerra, né? A gente percebe que poder as histórias teve. A Marilene, no livro A Menina que Roubava Livros, fala bastante das guerras e a importância das histórias. Olha, uma dica aí. A Menina que Roubava Livros. Eu não li ainda esse livro, não vi o filme. Tem filme já, né? Não sabia. E Lu, falando aqui, por não haver a cultura da leitura, nossas dores ficam sem tratamento. Mas olha a gente aqui, Lu. Lu, é um trabalho de formiguinha ainda, tá? Mas a gente está trabalhando. A gente está trabalhando e é isso que eu quero dizer também, né? Com essa fala sobre a Polônia. Que assim, gente, a gente está começando. Se a gente for ver experiências como a da Polônia, dos Estados Unidos, eles estão muito mais à frente porque eles começaram antes, porque eles têm experiências... eles têm mais história do que o Brasil, né? A Márcia está dizendo, minha avó, sem perceber, instintivamente lendo para nós crianças antes de dormir. Isso. Eu vou ler o livro. Vou ler. Eu tenho até aqui o livro A Menina que Roubava Livros. E assim, não tem só esse livro que retrata o poder das histórias durante a guerra, né?
Tem outros livros também. Tem até um que é a bibliotecária, parece, a bibliotecária de Auschwitz. Eu acho que tem essa também. E é isso, a gente vai fazendo nossa parte, Lu. Vamos disseminando esse amor aos livros e esse caminho de cuidado. E assim, a gente tá fazendo história, tá? Então, coloque aí muito amor nesse trabalho. Eu coloco, gente, porque eu sei que enfim, é necessário. Que live maravilhosa! Que bom, Riviane! Que bom que você tá aqui para ouvir tudo isso. A Regina lembrou também Diário de Anne Frank. É a bailarina de Auschwitz, não é a bibliotecária? Tem a bailarina, mas eu acho que tem uma história de uma bibliotecária aí daquela época também. E deixa eu voltar aqui para minha... eu falei da Sociedade Polonesa de Biblioterapia? Não, né? Gente! Não, então deixa eu voltar aqui para minha listinha. Eu falei dos 2 tipos de biblioterapia, e aí a Cal me fez a pergunta. Certo. Jaque, tem que ter amor, Jaque. Por que você acha que a gente vai ficar rica com biblioterapia nesse país? Se não tiver amor, a gente vai fazer como? Tem que ter amor, porque o retorno é esse. O retorno é esse. A gente vê que é possível usar um recurso simples, um recurso acessível para cuidar das pessoas. Então, é isso que é gratificante, esse retorno. E ter pessoas como vocês aqui, que param 5 horas da tarde para me ouvir falar. Quer pagamento melhor do que esse? Márcia dizendo, eu concordo, Márcia. No Brasil houve um retrocesso na questão da leitura. É respirar fundo e seguir fazendo o nosso trabalho. Acho que não dá para a gente retroceder junto, né? Assim, com alguns governos e alguns dos nossos governantes. A gente tem que fazer o que a gente acredita. E a gente prefere ser feliz do que ficar rico. Gostei, Lu. A gente prefere ser feliz do que ficar rico e ajudar pessoas, não é, Lu? Ajudar as pessoas com a literatura e as histórias. A Solitera está dizendo que é tímida, mas está tentando. E assim, tem espaço para as tímidas também, tá? Tem muito espaço. E aí, voltando ali, que eu ia falar, né? Então, o foco dos trabalhos que eu falei que existe a biblioterapia clínica e a de desenvolvimento, e lá eles usam um outro termo para chamar a biblioterapia de desenvolvimento, que é a que eu pratico e a que eu ensino, né? Que é a biblioterapia educacional. Eles utilizam esse termo para dizer exatamente o que a gente entende por biblioterapia de desenvolvimento. E lá tem uma pesquisadora que já faleceu, que ela era bibliotecária, é a Irena Borecka, que eu considero ela a Clarice Caldin polonesa. Então tem essa professora, ela foi professora, bibliotecária, foi uma das precursoras ali da biblioterapia na Polônia. Eu não tive acesso a livros dela na minha pesquisa, mas assim, todos os artigos citavam essa mulher. Então ela era, né, ela faleceu, a Clarice Caldin, que Clarice Caldin é nossa referência aqui no Brasil, né, que foi minha orientadora. Então existe essa figura lá na Polônia também. E aí, agora eu não estou prestando muita atenção no que vocês estão falando. Havia livros obrigatórios, os clássicos. Quem tá vendo no ônibus? A Marilene. Oh, Marilene, coisa linda. Então vamos lá, não vamos perder o foco aqui. E aí essa professora, a Irena Borecka, lá da Polônia,
ela fundou na década de 90, olha só, década de 90, ela fundou a Sociedade Polonesa de Biblioterapia. Boa tarde para quem for chegando, a live vai ficar gravada, tá? Então vocês podem assistir depois do começo. Eu sou referência agora, né? Pode ser. A professora Clarice disse que passou a bola para mim, ela se aposentou, né? A professora Clarice se aposentou ano passado. E é isso. Eu sigo falando porque é muito bom. É muito bom poder disseminar isso que faz bem para as pessoas, né? E aí, lá na Polônia existe a Sociedade Polonesa de Biblioterapia desde a década de 90. E, gente, é muito atuante ainda, tá? A Sociedade Polonesa, boa tarde, Valéria, é muito atuante. Eu conversei, quando eu fui lá na Polônia, eu conversei com algumas bibliotecárias que fazem parte da Sociedade Polonesa. E o que elas fazem? Elas fazem formação para, principalmente, olha só, principalmente para os bibliotecários. A biblioterapia é muito forte na biblioteconomia, lá na Polônia também. Então, existe essa semelhança, né? Essa é uma das semelhanças que eu descobri também na minha pesquisa, como é forte a biblioterapia dentro da biblioteconomia lá na Polônia. Então, a Sociedade Polonesa, ela faz formação em biblioterapia, principalmente para os bibliotecários, né, nas bibliotecas do país todo. Então, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava pesquisando os artigos era que eu via muitas práticas em bibliotecas, muitas práticas de biblioterapia feitas por bibliotecários em bibliotecas. E aí, eu fui entender isso quando eu fui lá depois, né? Depois da minha pesquisa, que eu pude ir para lá. E aí, conversando com elas, elas me contaram isso. Então, isso é muito legal. E tem outra coisa que a Sociedade Polonesa faz também. Eles têm uma revista também, uma revista científica. Você acredita que terá essa disciplina para uma pós aqui no Brasil? Sim, eu acho que a gente já está no caminho aí para ter uma especialização, né? A nível pós-graduação, a nível de especialização aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil não tem Sociedade de Biblioterapeuta, tá? Inclusive, você falou no termo biblioterapeuta. Eu não uso o termo biblioterapeuta, tá? Eu vou até fazer uma outra live que eu vou falar isso, porque eu não sou biblioterapeuta. Pronto, eu não sou biblioterapeuta. E aí eu vou fazer um outro café onde eu vou conversar sobre isso com vocês. Foi uma questão que surgiu hoje, até no post que eu fiz, porque tem uma dedicatória nesse livro, né? Eu mostrei o livro no começo. Tem uma dedicatória do meu amigo polonês, o Kyriakos, e aí ele colocou aqui em inglês, né? Para Carla, verdadeira biblioterapeuta do Brasil. Uau! Só que eu não sou biblioterapeuta. Só que aí, mais um ponto interessante em relação à Polônia. Qualquer pessoa que atue com biblioterapia lá é chamado de biblioterapeuta. Então, não existe essa diferenciação que a professora Clarice colocou aqui no Brasil e que eu adoto e que eu passo para as minhas alunas. Elas sabem, minhas alunas sabem, porque eu não me chamo de biblioterapeuta, e elas também, se não são psicólogas, né, Lu, Cal, sabem que não é tão recomendado usar o termo biblioterapeuta. Mas isso é uma questão do Brasil, é uma questão que foi levantada pela professora Clarice e que eu sigo levantando também essa bandeira. Então, pelo fato de eu não trabalhar com biblioterapia clínica, eu não me considero biblioterapeuta. Então, vai aguardar após, Regina, com você como professora, né, prof? Na pós, né?
Sim, sim. Ah, tá vendo, Jaque? Jaque leu o livro da professora Clarice, ou a tese, e ela explica isso de uma forma muito clara, né? Eu sou especialista em biblioterapia, isso, Cal. E sou mediadora também de biblioterapia, né? Isso, biblioterapeuta é mais clínico, é isso que eu defendo, é isso que a professora defende. E eu esclareço isso bem, né, Lu? Eu acho isso muito importante. Eu acho isso fundamental para quem quer enveredar aí por essa área e não é psicólogo, né? Que é a maior parte do meu público. A Cristina adotou também algo que eu defendo, que é isso da mediadora afetuosa da biblioterapia. Eu uso um termo que é o que eu chamo da prática da biblioterapia, eu chamo de mediação afetuosa da literatura. Eu defendo que quem trabalha com biblioterapia de desenvolvimento faz um tipo de mediação de leitura, mas é uma mediação diferenciada, tá? Então, eu vou falar sobre isso no próximo café. O que é que vocês acham? Biblioterapeuta ou não, eis a questão. O que é que vocês acham? Vou jogar aí esse tema, se vocês gostarem. Foram vocês que escolheram o tema de hoje, lembra? Da semana passada. Na semana passada vocês escolheram o tema de hoje. Então, próxima semana, quem sabe, eu posso falar disso. Biblioterapeuta ou não? Eis a questão. Gostou, Jaque? Certo. Vou anotar. Márcia, sou bióloga e professora e me interessei pela biblioterapia. Márcia, eu vou lhe contar. Tem no meu curso, vocês gostaram, né? Vou falar disso então. No meu curso, só para você ter uma ideia, Márcia, tem farmacêutica, tem advogada, tem mais de uma advogada, tem um advogado também, tem... que mais? Ai, gente, tem de todo tipo de profissional. Pode atuar com biblioterapia. E não precisa se chamar biblioterapeuta. Né? Se não é da área clínica, se não é psicólogo, não precisa adotar esse termo. Solitera, eu sou aluna e sou matemática. Gente, dá para usar na matemática a biblioterapia. Em sala de aula. Ah, tem administradora, sim, tem administradora. Tem gente de vários tipos de formação no meu curso. Então, não vou adiantar o tema, mas eu vou falar sobre isso. Pronto, fechado, combinado o tema do próximo café. Falar biblioterapeuta ou não, eis a questão. E eu ia falar outra coisa. Eu não sei o dia. Da próximo café, porque próxima semana vai ter o webinário de biblioterapia. O webinário é no YouTube, tá? E no webinário eu vou falar do clube de biblioterapia. No começo alguém estava me perguntando sobre o clube de biblioterapia. Eu vou deixar para falar no webinário, tá? Durante essa semana eu vou falar um pouco também, porque eu vou abrir inscrições para o clube na quinta, que aí a gente vai entrar no novo tema do mês e tal. E aí vai ter o webinário próxima semana, vai ser na quinta, no YouTube, né? Eu já falei. E eu vou tentar marcar um café ainda, café com biblioterapia, num outro dia da próxima semana, que eu ainda não sei. Então não tem dia certo, né? Vocês viram, né? Semana passada eu fiz quarta, essa semana eu tô fazendo na quinta, não sei quando vai ser na próxima semana. Mas eu quero manter essa conversa com vocês. A Lu já está adiantando que o clube é maravilhoso, e é mesmo. E não é porque eu estou fazendo não, mas é porque me surpreendeu o clube, sabia, Lu? Me surpreendeu, eu estou assim fascinada com a turma que está lá e com vocês. Vocês são ótimos também. Podem falar aí, porque eu vou descansar para terminar, a gente já vai encerrar, tá?
Vou manter, Cal. Vou manter, porque eu tô gostando de ter vocês aqui, eu me sinto próxima de vocês. Eu tô num horário que normalmente eu paro mesmo e fico fazendo nada, só comendo e tomando café. Então, comer e tomar café com vocês, falando do que eu amo falar, pra mim é um presente. Ter vocês aqui é um presente, viu? Nesse café. Então, próxima semana a gente tem outro. E aí eu vou divulgar ainda o dia. Mas espero que vocês possam estar aqui presentes também. Eu não sei se eu falei tudo sobre a biblioterapia na Polônia. Acho que eu esqueci alguma coisa. Mas se vocês tiverem curiosidade, quiserem ler minha dissertação, vocês podem mandar um e-mail, manda um direct, enfim, entre em contato comigo. E aí eu envio a minha dissertação para vocês, para você ler, né, de forma mais detalhada. Separei horário para trocar. Então é isso. Mas se passar de 1 hora fica cansativo, né, gente? Então eu vou encerrando por aqui. É muita história para contar, mas eu acho que foi bem... Deu para aproveitar e deu para vocês saberem um pouco, né, do que é a biblioterapia na Polônia. Tem biblioterapia em outros países também, né, gente? Só que eu não tô tão familiarizada, mas eu sei que em Portugal é bem desenvolvida. Eu tenho um contato com um biblioterapeuta, e aí ele se chama biblioterapeuta da Itália. Esse da Itália, vocês podem... dá para fazer outra live só sobre a Polônia. Dá, pior que dá, viu? Dá mesmo. E aí... exato, eu vou trazer a biblioterapia na Polônia em outros momentos também, né? Que eu não falei aqui. Na França, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Eu posso marcar em outro momento, de repente, para falar da biblioterapia em alguns outros países, poucos, né, que eu conheço. Então, a gente vai conversando aqui e aí vai surgindo ideias, né, para os temas. Então, vamos ver. Mas da próxima semana já está com um tema que vai ser bem bom. Eu adoro fazer polêmica. Então, próxima semana a gente está aqui de volta, tá bom? Muito obrigada pela presença, gratidão, que bom que vocês gostaram. Também amei. Beijo, tchau, gente.